Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Firmino e eu trago aqui neste vídeo mais um comentário, uma reflexão, uma dica de estudo, tá? Para você que é pesquisador, participante da escola dominical, seminarista, professor de faculdade, enfim. A maioria dos vídeos, ou se não dizer todos os vídeos, são direcionados para o crescimento do ser humano em níveis culturais e espirituais. E deste vídeo, portanto, eu vou apresentar aqui a vocês de uma forma rápida, porque no nosso canal nós temos falado bastante, né, a respeito da pós-modernidade. Então, a partir de agora, eu estou exibindo mais livros a respeito desse tema, pois assim fica mais fácil de vocês conseguir adquirir ou, quem sabe, baixar em PDF. Então, hoje, eu quero apresentar aqui a vocês esse livro, tá? Pós-modernismo, de Stanley Kretz. Aí, subtítulo, Um Guia para Entender a Filosofia de Nosso Tempo. Né? Eu não diria nem filosofia, eu diria, na verdade, uma ideologia, tá? Obviamente, é o consenso da academia em observar e aceitar a pós-modernidade como filosofia, mas, no meu ver, trata-se de mais uma ideologia que visa aniquilar a racionalidade, aniquilar também a concepção de Deus. Eu vou ler aqui para vocês alguns trechos desse livro, tá? Na contracapa, vou falar sobre quantos capítulos tem e destacar alguns trechos importantíssimos para vocês se aprofundarem nesse livro, caso ainda não tenham em mãos, não dos melhores, porém também não dos piores. É um livro que, ao meu ver, também, estou dizendo a partir da minha experiência, do meu ponto de vista, é um livro que você precisa ter, no mínimo, umas duas leituras a respeito de cada capítulo que ele apresenta, pois ele vai nos trazer muito referências teóricas de cinema, da literatura, dos filósofos que são contrários à racionalidade, enfim, à espiritualidade. Eu vou falar sobre algumas séries, né? E fenômenos ligados a esse cenário, mostrando o que é o pós-modernismo e suas raízes têm causado a todo o cenário da nossa realidade, tá bom? Veja só, aqui. Este livro é destinado àqueles que desejam encontrar um estudo que explique em uma linguagem acessível e abrangente o que é o pós-modernismo. Mas por que é assim tão importante entender o pós-modernismo? Então, o autor aqui na contracapa, tá? Aqui, ó, ele pergunta a gente por que é importante estudar a respeito disso. Porque a gente precisa entender que nós estamos inseridos em um contexto, em uma época, em um tempo, tanto o contexto quanto a época, quanto a própria cultura, a forma de ver a si e o mundo, eles sofrem diversas influências, na maioria das vezes, advinda de movimentos ateus, agnósticos, céticos e dessas correntes, né, que visam, acima de tudo, destruir a teologia cristã. Então, para que a gente possa nos defender e propagar a fé cristã, a gente precisa entender o que esses movimentos ou essa filosofia ela tem aí a contradizer a respeito da nossa fé, né? O que essa filosofia era ameaça, né? Ela defende o aborto, defende a eutanásia, defende o casamento LGBT. E por que isso acontece? Quem foi que pensou isso? Quem foi que projetou isso? E quem está propagando financeiramente tudo isso? Quem? São comerciantes? São a política? Movimentos pseudo-cristãos, religiosos? Ou os próprios idealizadores desse projeto? Então, é algo muito interessante aí procurar entender o que é a nossa época, o pós-modernismo, né? Apesar de que eles já estão já brigando entre si para saber que ele não sabe exatamente o que é. Mas, enfim. Então, vivemos em uma época de incertezas de transição. Época em que os ideais pautados nos princípios racionais da modernidade perderam a vitalidade. Esses ideais otimistas que aceleravam o sonho de construir uma sociedade mais justa e igualitária ruíram diante das atrocidades das guerras e dos regimes totalitários do século XX. Então, basicamente, essas
vamos dizer assim, essas novas filosofias, elas surgem tentando justificar que a partir de guerras, pandemias, fome, miséria, violência, injustiça, tudo isso foi construído com base na racionalidade humana. Então, na perspectiva da pós-modernidade, a nossa racionalidade ou a razão na verdade, ruim. Então, é necessário encontrar outras formas de viver, se é que é possível isso, sem a racionalidade. Então, esses precursores, esses defensores da pós-modernidade, eles são muitos rígidos no que eles querem realmente fazer com a própria sociedade. Eles querem realmente banir a capacidade racional, eles querem banir a racionalidade, baseando como um dos principais argumentos para isso que as guerras foram motivadas pela razão. Então, a razão é ruim. Aí eu pergunto a vocês, será que eles estão certos disso? É uma pergunta, é uma retórica. Acreditamos que não. A esperança de que a racionalidade conduziria o ser humano ao progresso e ao conhecimento das origens e causas do universo tornou-se cada vez mais pálida ante o pessimismo que se instaurou em nossos dias. Então, as pessoas buscam justificativas, né? Ou esses pensadores estão buscando justificativas para não seguirem as evidências racionais, acima de tudo, né? A existência racional de que existe apenas um Deus, que é revelado na Bíblia Sagrada, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Então, eles buscam, a todo modo, evitar chegar a essa conclusão lógica, racional, de fé, né? Porque eles querem apenas viverem nesse mundo de pecado, nesse mundo relativista, nesse mundo onde não existe verdade absoluta, tá? Onde tudo é certo e não existe nada de errado. Eu quero aqui abrir um texto da Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 8, e que, ao meu ver, ele responde e resume basicamente todo esse vídeo, mas e também faz a gente refletir cada vez mais. Veja só o que está escrito no texto. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado. Veja o que o texto está dizendo. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize e a filosofias vãs e enganosas. Vamos ver aí. Nós temos que ter cuidado. Para quê? Para que ninguém nos escravize. A partir de quê? De filosofias vãs, que é inútil, tá? Não vale nem a pena discutir, né? A mesma coisa você vai discutir, vamos dizer assim, o darwinismo com essas pessoas. É inútil. Vai discutir com o feminismo, com a esquerda, com o comunismo. Se eles de fato forem realmente adeptos completos a essa filosofia, a essa ideologia, é inútil. Agora, se eles não sabem ao certo o que eles estão falando, aí é uma oportunidade de você realmente mostrar fé, fazer apologia. Mas nesse caso, a filosofia que eles apresentam é tão inútil e ao mesmo tempo tão enganosa que é necessário, até mesmo na evangelização, né, na comunicação do evangelho, na defesa do evangelho, na apologética cristã, ter o máximo de cuidado, porque é uma filosofia enganosa. O pós-modernismo é uma das filosofias enganosas do nosso tempo. Porque se a gente der ouvidos a essa turma, não é? A gente se tornará escravizado. Voltando ao texto, tenham cuidado para que ninguém use escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, o pós-modernismo, a ideologia, as diversas filosofias dos ateus, dos agnósticos, dos relativistas, né, as falsas doutrinas religiosas, a falsa ciência, ela se baseia em experiências ou em ditos antigos que remontam muitos séculos atrás entre nós e que hoje tem uma roupagem, uma caixinha mais sofisticada, mas o conteúdo é o mesmo. Por exemplo, se a gente pegar esse consenso de que a pós-modernidade é sinônimo de modernidade líquida,
nós retomamos aí aquele filósofo chamado Heráclito. Então, é basicamente o que o Heráclito falou, só que de uma forma distorcida ou modificada, mas há um referencial teórico em Heráclito ou em alguns filósofos daquela época. Então, dessas tradições humanas e nos princípios eremitares deste mundo. Né? Então, nós entendemos que a grande parte do que o pós-modernismo está propagando na cultura, na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas, nos quadrinhos, nas séries, nas novelas, no jornalismo, na própria religiosidade cristã que nós estamos vivendo aqui no século XXI, eles advêm muitas vezes de elementos diabólicos. Tá? E o texto diz assim, em nome de Cristo. Obviamente, o feminismo, o pós-modernismo, o relativismo, o pluralismo religioso, né? Todas essas correntes filosóficas, ateias, satânicas, marxistas, da ideologia de gênero, não é de Cristo. E se não é de Cristo, é de quem? Você sabe muito bem. Eu voltando aqui a conta capa do livro, tá? Estou fazendo aqui um comentário interessante para vocês. A única certeza que temos é a de que estamos entrando em uma nova fase da história da humanidade. Uma fase que se apresenta uma nova maneira de ver o mundo. Que nova maneira é essa? O que motiva essa nova visão de mundo? O que pregam os principais expoentes intelectuais desse novo tempo? Quais são os desafios que se apresentam? Essas e outras questões relativas a esse novo tempo, denominado pós-modernidade ou modernidade tardia, são cuidadosamente analisadas por Stanley J. Kreitz neste livro. Sem dúvida, trata-se de uma obra de referência indispensável, recomendada a todos aqueles que desejam compreender o contexto ético, cultural e intelectual de nossos dias. Então, todas essas perguntas, ele vai, pouco a pouco, sendo respondidas através de citações, de referenciais, de personagens filosóficos, para vocês poderem entender como essa filosofia era, aparentemente, um demônio disfarçado de anjo. Né? Aqui na folha de rosto, tá? Vou ler agora a folha de rosto, fiz o comentário da conta capa. Deixa eu ver aqui, esse comentário aqui. Agora vou ver aqui a folha de rosto, né? Essa partezinha aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Fica melhor assim. Tá vendo? Pronto. Porque a mensagem do pastor, tão bem preparada, nem sempre consegue chamar a atenção de sua comunidade. Porque nós que pregamos o evangelho, não chamamos a atenção do povo. Né? Por que isso acontece? Mas assim, porque os cristãos mais jovens, quando entram nas universidades, perdem o interesse pelas atividades da igreja. Então nós temos dois graves problemas aqui. Pessoas que não são cristãs ou evangélicas e não se interessam pelo evangelho, por que isso acontece? E pessoas cristãs que ao entrarem nas universidades, eu digo antes, mas nas escolas, ensino fundamental, médio, jardim, já conseguem mostrar que estão perdendo a fé na palavra de Deus. Por que isso está acontecendo? Mas assim, essas e muitas outras questões preocupam os pastores e líderes que querem dar relevância à proclamação do evangelho em tempos pós-modernos. Muitos deles não conseguem compreender o pós-modernismo e por isso têm dificuldade em criar estratégias para falar de Deus nos dias de hoje. Foi para ajudar esses pastores e líderes que estão em crentes escreveu este livro. Nele você encontrará um estudo que os ajudará a entender as razões que levaram ao esgotamento das promessas e filosofias da modernidade e ao surgimento dessa nova maneira de ver o mundo. Então, o autor aqui apresenta um dos objetivos pelo qual não somente ele vai responder essas perguntas, mas também vai tentar auxiliar os pastores, reverendos, seminaristas, professores de escola dominical, para mostrar não para mostrar o verdadeiro e autêntico evangelho, mas de uma forma que esses indivíduos que estão sendo abduzidos, né, ou sendo absorvidos pelo movimento da pós-modernidade consigam encontrar as verdadeiras e únicas respostas dentro da palavra de Deus e não nas vãs, inúteis e enganosas filosofias, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 8. Na folha de rosto, aqui no final, tá, na parte de trás,
Diz assim, este livro é uma excelente introdução ao universo ético, cultural e principalmente intelectual do pensamento pós-moderno. Temas polêmicos tais como a desconstrução do sujeito de Michel Foucault, o conceito de diferença de Jacques Derrida, a utopia pragmática de Jacques Roth, entre outros, são abordados com clareza e conhecimento admiráveis. Além disso, Goethe demonstra uma habilidade ímpar na explicação de conceitos filosóficos e teológicos que marcaram a história do pensamento ocidental. Portanto, é uma imensa satisfação que recomendamos mais esta preciosa obra publicada pela edição Vida Nova. Aqui é Jonas Madureira, é bacharel e mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também professor de filosofia e teologia sistemática do Seminário Teológico Betel Brasileiro e no Seminário Teológico Betesda, ambos em São Paulo. Então, é uma recomendação aqui interessante. E, de fato, há termos e terminologias e conceitos muito complexos, né? Às vezes até não dá gosto de compreender esses filósofos ateus, realmente, pois você mergulha nas profundezas das trevas, mas é necessário você conhecer a bactéria, o fungo, o vírus, para conseguir criar, né, a projética ou criar o antídoto, o remédio que vai ajudar as pessoas a se curarem, né? Bem, vamos finalizando aqui esse vídeo, mas vamos aqui apresentar vocês aqui quantos capítulos o livro tem. Ele tem 7 capítulos, e o primeiro capítulo é Jornada nas Estrelas e a Geração Pós-Moderna. Capítulo 2, O Espírito Pós-Moderno. Capítulo 3, Cosmovisão Pós-Moderna. Capítulo 4, O Surgimento do Mundo Moderno. Capítulo 5, Prelúdio ao Pós-Modernismo. Capítulo 6, Os Filósofos do Pós-Modernismo. Capítulo 7, O Evangelho e o Contexto Moderno. Eu quero aqui, finalizando já, apenas fazer aqui algumas citações já nas primeiras páginas, sem me aprofundar muito, tá? Porque vocês podem encontrar aqui no canal outras informações que vão enriquecer cada vez mais esse tema, né? Veja só, aqui no capítulo 1, né? Diz assim, os criadores da série descobriram que o mundo de sua audiência estava em meio a um sutil deslocamento de paradigma. A modernidade estava gerando a pós-modernidade. Então, é um fenômeno, tá? Ele está analisando o fenômeno de que a modernidade era, sem querer ou querendo, obviamente tendo personagens nesse jogo, né, de ação, eles conseguiram usar modernidade para criar o pós-modernismo, ou a pós-modernidade. Do mesmo modo, é o que os comunistas fazem. Eles, para dominarem um país, uma nação, hoje necessariamente não usam as armas de guerrilha, usam as eleições. Por isso que é necessário entender que nós estamos dentro de um período totalmente corrupto, desde passando pela política, pela cultura, pela religiosidade. Então, a modernidade, querendo ou não, permitiu esse surgimento. Tá? Aí aqui, já na página 13, ele fala sobre diversos filósofos. Tá? São vários assuntos, vários detalhes ricos aqui. Assim, ele diz assim, René Descartes lançou as bases filosóficas do edifício moderno. Então, René é um dos principais personagens que ele muitas vezes é visto como algo ruim e como algo bom. Ao meu ver, até onde eu sei, ele pode ser enxergado como algo bom dentro da estrutura teórica dele. Por quê? Você vai perceber agora. Porque ao privilegiar o papel da dúvida, mas essa dúvida que ele está inserindo no seu método de sua análise filosófica não é uma dúvida maligna, né? Ao contrário, é uma dúvida que necessita encontrar uma verdade absoluta. Porque não adianta eu ter uma dúvida para buscar uma verdade relativa. Isso é totalmente inútil. É possível eu ter uma dúvida a respeito de um texto bíblico, como qualquer pessoa, para encontrar a verdade absoluta no texto bíblico. Então, concluindo daí que a existência do ser pensante é a primeira verdade. Então, ele vai fazer todo um trabalho filosófico que não pode ser negada pela dúvida. O princípio formulado por meio de sua aproximação de máxima de Agostinho. Penso, logo existo. Então, ele vai trabalhar aqui toda essa questão. Temos aqui.
A mente moderna, veja que a mente moderna de Descartes, ou a nossa própria mente, que é a mente cristã, é a mente moderna, é a mente cristã de Cristo, mas ela é moderna por quê? Porque a mente moderna supõe especificamente que o conhecimento de qualquer natureza, científico, medicinal, teológico, filosófico, matemático, químico, físico, então qualquer conhecimento é preciso, objetivo e bom. Então o conhecimento bíblico, ele é preciso, ele é objetivo, ele é bom. Só que você viu no começo que a pós-modernidade vai dizer que a razão, quando conhece um fato, ela foi visto e interpretado por meio de guerras, de fomes enfim, como algo ruim. Então, ela não é precisa, ela não é objetiva e ela é ruim. É o inverso. A pós-modernidade é o inverso do modernismo. Porque o modernismo pressupõe e sempre ensinou que o conhecimento ele é preciso, bom e objetivo. Então, o conhecimento é acessível à mente humana. Então, todas as pessoas que têm racionalidade, que têm razão, podem conhecer as verdades. E nosso caso aqui é a verdade cristã, né? Então, a perspectiva iluminista supõe que o conhecimento não somente é exato e, portanto, racional, como também objetivo. Não somente a modernidade, que está sendo extinta, dizia que o conhecimento, o exercício da razão, era bom, objetivo e preciso, mas também era exato. Por exemplo, você diz assim, só Jesus Cristo salva, isso é um conhecimento exato, não é relativo. Mas a pós-modernidade diz que não. Jesus Cristo não é a salvação. Tá? Bem, a modernidade tem sido atacada, pelo menos desde Friedrich Nietzsche, ele vai falar aqui. Tem muita coisa mesmo. Finalizando, né? Segundo o pós-modernismo, os pós-modernos, existem outros caminhos válidos para o conhecimento, além da razão. Então, ele diz assim que a pós-modernidade está nos oferecendo um conhecimento que a razão não é necessária. É viver uma vida sem razão. Eu consigo, sem a razão, ter o conhecimento, tá? O que inclui as emoções e a intuição. Então, é a partir das emoções e intuição que esse conhecimento, a pós-modernidade vai projetar na nossa cultura. Finalmente, a mente pós-moderna já não aceita mais a crença iluminista, né, de que o conhecimento seja objetivo. Então, para nossa sociedade, né, o pós-modernismo ensina que o conhecimento não é objetivo. Então, o indivíduo que matou uma pessoa, ou roubou uma pessoa, ou fez algum tipo de assassinato, enfim, o fato é X. Só que os defensores dessa causa dizem que não, depende da sua perspectiva, depende do que aconteceu. Se você pega uma caneta e solta a caneta, e você pergunta o que caiu, a caneta ou um papel? A pessoa diz, não, depende. As pessoas hoje aprenderam a negar a própria realidade. Não percebe as coisas mais óbvias, tá? Então, a cosmovisão pós-moderna opera com o entendimento da verdade embasado na comunidade. Assim, o que quer que aceitamos como verdade, e até mesmo o modo como a vemos, depende da comunidade da qual participamos. Então, esse indivíduo, essa pós-modernidade está dizendo o seguinte, a minha verdade depende da minha comunidade. Se eu sou cristão, é porque eu estou no cristianismo. Se eu sou espírita, é porque eu estou no espiritismo. Se eu sou testemunho de Jeová, é porque eu estou nas testemunhas de Jeová. Ele está tendo uma análise sociológica, antropológica, obviamente, e psicológica. Porém, não é nada disso. Verdade não depende de A ou de B. A verdade não é humana. A verdade é divina. Então, se eu estou na testemunha de Jeová, no espiritismo, enfim, nessas seitas, elas têm que ser verdadeiras, verdades absolutas. Porém, nenhuma delas é a verdade absoluta. Somente o cristianismo é a verdade absoluta. Então, não faz sentido isso. Além disso, e de modo ainda mais radical, a cosmovisão pós-moderna afirma que essa relatividade se estende para além das nossas percepções de verdade e atinge sua essência. Então, vamos dizer assim, não existe verdade absoluta. Olha, entendeu agora o ponto X? Pelo contrário, a verdade é relativa à comunidade da qual participamos. Com base nessa suposição, os pensadores pós-modernos abandonaram a procura iluminista por uma única verdade universal, supracultural
e eterna. Então, a pós-modernidade, eu não diria que nem é o fim, né? Seria, na verdade, não o fim da pós-modernidade, mas é a rejeição, a violência, o ódio contra a busca do conhecimento, né? O indivíduo não deve entender que o conhecimento ele é real, que ele é concreto, que ele é abrangente, que ele é possível de encontrar. Por quê? Se eu fazer isso, eu vou prejudicar, eu vou criar bomba atômica, eu vou criar armas bélicas, eu vou criar alguma tecnologia que vai fazer mal ao ser humano, não é? Então, tudo isso eles enxergam a razão e a racionalidade humana de uma forma ruim para tudo o que nós temos hoje. Tecnologia, ventilador, televisão, tudo é ruim. Só que nós entendemos, acompanhe os outros vídeos também no canal para você entender todo esse pensamento que é complexo. Só que a tecnologia, as armas, né, tudo isso, ele é ruim por causa de que nós somos ruins, tá? A gente tem que entender que todos pecaram. Então, tudo que a gente tem foi criado pela misericórdia por meio também da razão. Então, a pós-modernidade ela quer a todo custo retirar, né, a capacidade do ser humano de encontrar a verdade. Por isso que as ideologias elas estão sendo aceitas hoje, porque as pessoas não querem pensar. E a filosofia ela foi desenvolvida para pensar. A minha tese em filosofia, tá, é a seguinte, que a filosofia foi o proto-evangelho ou o pré-evangelho, tá? Tanto que no primeiro século, segundo século, você vai ver, e um pouco ainda hoje, a filosofia é cristã. Então eu entendo que a filosofia ela sempre foi um acesso ao evangelho, tá? Porque o evangelho é superior a tudo. Então, que esse vídeo possa me ajudar na sua análise e estudo da pós-modernidade. E eu peço a vocês que, se quiserem nos ajudar, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente. Se quiser também, essa é a primeira forma, se quiser também, seja um aluno do nosso curso de teologia, de filosofia, tá? Temos vários cursos. E também, se quiser adquirir nossos livros em PDF ou físico, entre em contato conosco pelo telefone que está aparecendo sempre aí, tá? Nós vamos ter aí o cuidado de dar as devidas informações. Então, agradeço a todos, um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.